Agora eu vou ler o livro do Rudolf von Ihering, A Luta pelo Direito. Vou começar pela introdução, na página 21. E eu pretendo ler ele até o final, tá? Tenho alguns 5 dias para devolver ele. Então, vamos lá. A paz é o fim que o direito tem em vista. A luta é o meio de que se serve para conseguir. Por muito tempo, pois que o direito ainda esteja ameaçado pelos ataques da injustiça, e assim acontecerá enquanto o mundo for mundo. Nunca ele poderá subtrair-se à violência da luta. A vida do direito é uma luta, luta dos povos, do Estado, das classes sociais, dos indivíduos. Todos os direitos da humanidade foram conquistados na luta. Todas as regras importantes do direito devem ter sido, na sua origem, arrancadas aquelas que a elas se opunham. E todo direito de um povo ou direito de um particular, faz presumir que se esteja decidido a mantê-lo com firmeza. O direito não é uma pura teoria, mas uma força viva. Por isso, a justiça sustenta numa das mãos a balança em que pesa o direito e na outra a espada, que serve para o defender. A espada sem a balança é a força brutal. A balança sem a espada é a impotência do direito. Uma não pode avançar sem a outra, nem haverá ordem jurídica perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja igual à habilidade com que maneja a balança. O direito é um trabalho incessante, não somente dos poderes públicos, mas ainda de uma nação inteira. A vida completa do direito, considerada no seu conjunto, apresenta à nossa vista o mesmo espetáculo da luta, o trabalho sem tréguas de uma nação que nos patenteia a atividade dos povos na posse plena de produção econômica e intelectual. Cada particular obrigado a sustentar o seu direito toma a sua parte nesse trabalho nacional e leva o seu óbolo à realização da ideia do direito sobre a terra. Essa necessidade, sem dúvida, não se impõe a todos na mesma medida. A vida de milhares de indivíduos decorre tranquilamente e sem obstáculos pelas vias regulares do direito. E se lhes disséssemos o direito é uma luta, eles não nos compreenderiam porque não o conhecem senão como estado de paz e de ordem. Sob o ponto de vista da sua experiência pessoal, têm eles incontestavelmente toda a razão. Do mesmo modo que o herdeiro rico que, sem custo, viu cair nas suas mãos o fruto do trabalho de outro, quando nega que a propriedade seja o trabalho. Tanto a ilusão de um como de outro provém de que as duas faces que a propriedade e o direito apresentam podem, subjetivamente, ser reparadas de forma a conferir a um o prazer e a paz a outro. Ser reparadas de forma a conferir a um o prazer e a paz e a outro o trabalho e a luta. Assim, agora eu compreendi. A propriedade como direito é a cabeça de Janus, de rosto duplo. A uns mostra ela exclusivamente este, a outros aqueles. Daí a diversidade completa da imagem que de uma e outra parte se recebe. Em relação ao direito, isto é verdadeiro, não somente para os indivíduos em particular, como até para gerações inteiras. Depois de um longo período de paz, a crença na paz perpétua atinge o apogeu de sua florescência, até que o primeiro tiro de canhão faça desvanecer o belo sonho e que no lugar de uma raça que gozou paz, sem cuidados, venha colocar-se uma outra que deva merecê-la primeiro pelos rudes e penosos trabalhos de guerra. A paz sem luta, o gozo sem trabalho, nunca existiram senão no paraíso terrestre. A história só os conhece como o resultado de incessantes, de laboriosos esforços. Eu tenciono desenvolver aqui a ideia de que a luta é o trabalho do direito e que, tanto pelo que diz respeito à necessidade prática como à importância moral, ela é para o direito o que o trabalho é para a propriedade. E não me parece supérfluo
o que sobre este ponto escrever. Antes, pelo contrário, eu creio que assim irei reparar uma omissão cometida pela nossa teoria. Quero referir-me não só à filosofia do direito, mas também à jurisprudência positiva. A nossa teoria do direito, e isto não pode ser mais claro, ocupa-se mais da balança do que da espada, da justiça. O exclusivo do ponto de vista puramente científico, com o qual ela considera o direito e que faz, em resumo, que o apresente não pelo seu lado lógico, como um sistema de regras abstratas, imprimiu, quanto a mim, a toda a sua concepção do direito, um caráter que, de forma alguma, concorda com a rude realidade. O segmento deste trabalho nos fornecerá um grande número de provas em apoio desta censura. A palavra direito, como se sabe, emprega-se num sentido duplo, no sentido do objetivo e no sentido do subjetivo. O direito no sentido objetivo é o conjunto de princípios jurídicos aplicados pelo Estado à ordem legal da vida. O direito no sentido subjetivo é a transfusão da regra abstrata no direito concreto da pessoa interessada. Tanto numa como na outra, o direito encontra resistência, tanto numa como na outra, deve dominá-la, isto é, conquistar ou manter a sua existência lutando sempre. É a luta pelo direito subjetivo que escolhi como verdadeiro objeto do meu estudo, mas não posso deixar de demonstrar também para o direito objetivo a exatidão da asserção. Asserção é afirmação, tá? Acerto. Por mim, feita de que a luta é a própria essência do direito. Quanto à realização do direito por parte do Estado, é uma verdade incontestada e que não há necessidade, portanto, de mais ampla demonstração. A manutenção da ordem jurídica da parte do Estado não é senão uma luta incessante contra a anarquia que o ataca. Sucede coisa diversa no nascimento do direito, não só no nascimento ordinário ou princípio da história, mas no rejuvenescimento ou renovação que se opera todos os dias aos nossos olhos, na substituição das regras de direito existentes por outras regras novas, progresso do direito, enfim. Aqui, com efeito, contra a minha opinião que submete a evolução do direito à lei, que rege toda a existência, levanta-se uma opinião que goza ainda, pelo menos na nossa ciência romanista, de um crédito geral e que designarei para abreviar segundo os nomes dos seus dois principais partidários, a teoria de Savigny e de Pusta, sobre a origem do direito. Segundo esta teoria, a formação do direito faz-se tão sutilmente, tão livre de dificuldades, como forma de linguagem, nem exige esforço, nem luta, nem sequer lucubrações, ou seja, meditação longa e profunda. É a força tranquilamente ativa da verdade, que sem esforço violento, lentamente, mas seguramente, segue a sua derrota. É o poder da convicção a qual se submetem as almas e que elas exprimem pelos seus atos. Só ver um negócio aqui por gentileza. Tá, beleza. Uma regra nova de direito nasce com um tão pequeno esforço como uma regra de linguagem. Segundo esta opinião, a regra do direito antigo de Roma, pela qual o credor pode vender o seu devedor insolvente para a escravidão estrangeira, ou pela qual o proprietário pode arrancar a sua coisa de quaisquer mãos em que se encontre. Ai, tô velho. Formou-se na Roma antiga, pouco mais ou menos como a regra do cum regendo o ablativo, que tira, que priva. Tá? Tal é a concepção da origem do direito que eu próprio trazia ao sair da universidade e sob cuja influência fiquei durante certo número de anos. É ela verdadeira? É preciso confessar que o direito, à semelhança da linguagem, admite um desenvolvimento de dentro para fora, imperceptível, inconsciente, ou melhor, orgânico, para me servir de expressão tradicional.
É a este modo de desenvolvimento que se ligam todas aquelas regras do direito que confia às relações jurídicas, às relações civis, a conclusão autônoma e uniforme dos atos jurídicos, da mesma maneira que todas aquelas abstrações, conclusões e regras que a ciência descobre pelo processo analítico nos direitos existentes e revela a consciência. Mas o poder destes dois fatores, tanto das relações civis como da ciência, é limitado. Podem, nos limites fixados pelo direito existente, regularizar ou favorecer o movimento, mas não saberiam derrubar os disques que impedem a corrente de se precipitar numa diversa direção. Eis o que só pode a lei, isto é, o fato intencional e determinado do poder público. Não é, portanto, por acaso, mas por uma necessidade profundamente fixada na essência do direito, que todas as formas substanciais do processo e do fundo do direito se ligam às leis. Poderia acontecer, é verdade, que uma modificação introduzida pela lei no direito existente ficasse na esfera da abstração e restringisse a sua influência a este mesmo direito, sem fazer descer os seus efeitos até o domínio das relações concretas que se formaram sobre a base do direito existente. Não há, então, no mecanismo do direito mais do que uma simples modificação que substitui um parafuso ou uma mola defeituosa por outra mais perfeita. Mas acontece também muitas vezes que a modificação não pode ser obtida senão com o sacrifício de um ataque muito sensível a direitos e a interesses privados existentes. Com o decorrer do tempo, os interesses de milhares de indivíduos e de classes inteiras prendem-se ao direito existente por maneira tal que este não poderá nunca ser abolido sem os irritar fortemente. Discutir a disposição ou a instituição do direito é declarar guerra a todos estes interesses. É arrancar um pólipo que está preso por 1000 braços. Pela ação natural do instinto da conservação, toda tentativa deste gênero provoca a mais viva resistência dos interesses ameaçados. Daí uma luta na qual, como em todas as outras lutas, não é o peso das razões, mas o poder relativo das forças postas em presença que faz prender a balança e que produz frequentemente resultado igual ao do paralelogramo das forças, isto é, um desvio da linha direta no sentido da diagonal. É a única maneira de explicar como algumas instituições, muito tempo depois de condenadas pela opinião pública, conseguem muitas vezes prolongar a vida. O que as mantém não é a força de inércia da história, mas a força de resistência dos interesses defendendo a sua posse. Em todos os casos em que o direito existente encontra este sustentáculo nos interesses, o direito novo não pode chegar a introduzir-se senão à custa de uma luta que por vezes se prolonga durante mais de um século e atinge o mais alto grau de intensidade quando os interesses tomaram a forma de direitos adquiridos. Vêem-se, então, em presença dois partidos, tomando ambos por divisa a santidade do direito do passado, o outro do direito que dia a dia se vai formando, dia a dia vai rejuvenescendo, do direito primordial que a humanidade tem de se regenerar constantemente. É um exemplo de conflito da ideia do direito consigo própria. Este conflito toma um caráter trágico para aqueles que expuseram toda a sua força, todo o seu ser, pela sua convicção, e que sucumbem, ao final, sob o julgamento supremo da história. Todas as grandes conquistas que a história do direito registra, a abolição da escravatura, da servidão pessoal, liberdade da propriedade predial, da indústria, das crenças, foram alcançadas assim à custa das lutas ardentes, na maior parte das vezes continuadas através de séculos, por vezes são torrentes de sangue, mas sempre são direitos aniquilados que marcam o caminho seguido pelo direito. O direito é como Saturno devorando seus próprios filhos, não pode remoçar sem fazer tábua rasa de seu próprio passado. Um direito concreto se vangloria de sua existência para pretender uma duração ilimitada, eterna. Recorda o filho que levanta a mão contra sua própria mãe. Indulta a ideia do direito invocando-a, porque a ideia do direito será eternamente um movimento progressivo de transformação, mas o que desapareceu deve ceder lugar ao que em seu lugar aparece, porque tudo que nasce está destinado a voltar ao nada. Fausto Goethe.
O direito no seu movimento histórico apresenta-nos, pois, num quadro de lucubrações, de combates, de lutas, numa palavra, de penosos esforços. O espírito humano, que exerce inconscientemente o seu trabalho de modelagem sobre a linguagem, não encontra resistência violenta e a arte não tem outro inimigo a vencer senão o próprio passado. O gosto predominante, mas o direito considerado como causa final, colocado em meio engrenagem caótica dos fins, das aspirações, dos interesses humanos, deve incessantemente ansiar e esforçar-se para encontrar o melhor caminho, e desde que lhe depare, deve terraplanar toda a resistência que lhe opuser barreiras. E se é incontestável que esta evolução é legítima e simples, assim como a da arte e da linguagem, não é menos que ela difere desta última, na sua maneira, na sua forma de proceder. A este respeito, é preciso repelir categoricamente o paralelo estabelecido por Savigny, e que tão rapidamente alcançou uma autoridade geral entre o direito de um lado e a linguagem e a arte do outro lado. Falso como opinião teórica, mas sem consequências, contém como máxima política uma das heresias mais tremendas que se pode conceber, porque na esfera onde o homem deve agir plena e clara consciência do fim, e com a aplicação de todas as suas forças, ele engana-o, fazendo-lhe crer que as coisas, ainda do tempo de que fala coisas, cara, puxa, 2003 falava assim, acho que não, de coisas, se regularizam por si, que nada há melhor a fazer do que cruzar os braços e esperar, cheios de confiança, o que for dando à luz, pouco a pouco, suposta fonte primordial do direito, a consciência nacional. Daí a aversão de Savigny e de todos os seus discípulos contra a intervenção da legislação. Daí o desconhecimento completo da verdadeira natureza do costume na teoria de Pusta sobre o direito consuetudinário. O costume não é para Pusta mais do que um simples meio de reconhecer a consciência jurídica que esta consciência se forma primeiramente por si, visto que ela age, que é somente por esta ação que afirma sua força, e porque é somente por esta ação que afirma sua força e por isso mesmo a sua missão de reger a vida. Em resumo, que para o direito consuetudinário, igualmente poderá dizer-se que o direito é uma noção de força. Tudo isso escapou completamente a este eminente espírito, e nisto não fez mais do que pagar o seu tributo à época que viveu. Era o tempo de período romântico para a nossa poesia, e se não espantasse a aplicação desta ideia em matéria de direito, e quisesse alguém se dar ao trabalho de comparar as tendências que nos dois domínios exercem influência, não me censurarão por eu sustentar que a escola histórica merecia, da mesma forma, chamar-se escola romântica. É uma concepção verdadeiramente romântica, isto é, que assenta sobre uma falsa idealização nas circunstâncias do passado, ou admitir que o direito se forma sem dor, sem custo, sem ação como a erva dos campos. A dura realidade ensina, porém, o contrário. E não falamos somente aqui do mínimo fragmento que, sob nossos olhos, temos e que nos oferece quase por toda a parte da imagem dos violentos esforços dos povos modernos. A impressão fica a mesma, seja qual parte do passado, sobre a qual incidam os nossos olhares. A teoria de Savigny fica apenas à época pré-histórica, sobre a qual nos faltam as informações. Mas se este respeito é permitido exprimir algumas presunções, oporei as de Savigny, que caracterizou esta época como o teatro da formação calma, pacífica do direito no mundo da consciência popular, a minha própria diametralmente oposta, e deverá reconhecer-se que esta tem em seu favor a analogia do desenvolvimento real e visível do direito na história, e, segundo creio, a vantagem de uma maior verossimilhança psicológica, os tempos primitivos.
Foi outrora moda adorná-los com toda espécie de belas qualidades, a verdade, a franqueza, a lealdade, a candura, a fé piedosa, e certamente sobre um tal terreno o direito teria podido desenvolver-se sem outro impulso mais do que a força da convicção jurídica. Não teria havido necessidade do murro nem da espada. Mas toda a gente sabe hoje que esta piedosa época se caracterizava por traços diametralmente opostos: a rudeza, a crueldade, a desumanidade, a astúcia e a perfídia. O que é isso? Desigualdade, falsidade. E seria difícil o conseguir que alguém acreditasse ainda que ela pôde estabelecer o seu direito mais facilmente do que todas as épocas posteriores. De mim, para mim, estou mesmo convencido de que o trabalho que ela devia ter consagrado para esse efeito foi muito mais penoso e de que até as mais simples regras de direito, como aquelas a que já me referi, o direito concedido ao proprietário de arrancar a coisa das suas mãos de qualquer possuidor e o concedido ao credor de vender debaixo de servidão o seu vendedor insolvente, deviam ter sido conquistadas por uma luta obstinada antes de alcançarem uma autoridade legal ou uma autoridade geral incontestada. As informações que nos dão os documentos da época histórica sobre o nascimento do direito são, no entanto, suficientes. Todos proclamam que o nascimento do direito com o dos homens tem sido uniformemente acompanhado das vivas dores do parto. Devemos lastimar-nos as circunstâncias de o direito não caber por sorte aos povos sem dificuldades, antes de terem eles por obter de se agitar e de lutar, combater e derramar o próprio sangue. Esta circunstância precisamente cria entre eles e o seu direito esse laço íntimo que o risco da vida cria no parto entre a mãe e o novo filho. Um direito adquirido sem custo não vale nem mais nem menos que o menino encontrado sobre uma couve, no conto que se faz para as crianças. Deste menino pode qualquer apoderar-se, mas a mãe que deitou o filho ao mundo não deixará que alguém o tome, como um povo não deixará jamais roubar os direitos e as instituições que conquistou a causa do próprio sangue. Pode afirmar-se sem rodeios a energia do amor com que um povo está preso ao seu direito e o defende está na medida do trabalho e dos esforços. Não é o simples hábito, mas o sacrifício que forja entre o povo e o seu direito a mais sólida das cadeias. E quando Deus quer a prosperidade de um povo, não lhe dá aquilo que ele necessita, não lhe facilita mesmo o trabalho para o adquirir, mas torna-lhe mais duro e mais difícil. Não hesito, pois, em proclamar a este respeito: a luta que exige o direito para desabrochar não é uma fatalidade, mas uma graça. Tratemos agora da luta pelo direito subjetivo concreto. É provocada quando o direito é lesado ou usurpado, não estando direito algum ao abrigo deste perigo, nem o dos indivíduos, nem o dos povos, porque o interesse de qualquer em o defender choca-se sempre com o interesse de outro em o desprezar. Resulta esta luta se apresente em todas as esferas do direito, tanto nas baixas regiões do direito privado, como também nas eminências do direito público e do direito internacional. A defesa internacional do direito violado sob a forma de guerra, a resistência de um povo sob a forma de tumulto, de rebelião, de revolução contra os atos arbitrários e as violações da Constituição por parte do poder público, a realização turbulenta do direito privado como forma da lei de Lynch, o cartel na Idade Média e o seu último vestígio nos tempos modernos, o duelo, a legítima defesa própria e, enfim, o modo regulamentado de defender um direito por meio de processo civil. Todos estes fenômenos, a despeito de toda a diversidade do objeto do litígio e dos seus riscos, das formas e das proporções da luta, não são senão formas e cenas de uma única e mesma luta pelo direito. Se entre todas as formas escolhi a menos ideal, a luta legal pelo direito privado sob a forma de processo, não é porque como jurista me ofereça maior interesse, mas porque a verdadeira razão das coisas está
nela mais exposta a ser ignorada, não somente da parte do público em geral, mas até da parte dos próprios juristas. Em todos os outros casos, o objeto é evidente. A mais acanhada inteligência compreende que não se trata de bens que valem os maiores sacrifícios, e ninguém perguntará nestes casos por que lutar, por que não ceder antes. Na luta do direito privado, passa-se tudo por outra forma. A modicidade relativa dos interesses a que ela diz respeito, limitados uniformemente à questão do meu e do teu. O prosaísmo inevitável ligado a esta questão coloca-na exclusivamente, pelo menos na aparência, nas regiões do frio cálculo e da vida positiva. As fórmulas dentro das quais ela se move, o seu caráter mecânico, a exclusão de toda a manifestação livre e enérgica da pessoa, são pouco de molde a enfraquecer esta impressão desfavorável. Tempo houve, é certo, em que as semelhantes questões chamavam à liça os próprios interessados e em que, por isso mesmo, a significação da luta estava claramente indicada. Quando a espada decidida ainda é a disputa do meu e do teu, quando o cavaleiro da Idade Média enviara um cartel ao seu adversário, qualquer terceira pessoa, muito embora desinteressada, era obrigada a reconhecer que não se lutava somente pelo simples valor do objeto, mas para evitar uma perda pecuniária, ou seja, relativa a dinheiro, pecuniário relativo a dinheiro, mas que alguém expunha e defendia neste objeto o seu direito, a sua honra, a sua própria pessoa. Mas para que evocar um tal estado de coisas já desvanecido depois de tanto tempo decorrido para encontrar uma explicação que a história do presente, ainda que diferente na forma, mas exatamente semelhante no fundo, pode fornecer-nos tão perfeitamente como o passado. Um golpe de vista sobre os acontecimentos da nossa vida atual e a observação psicológica de nós próprios prestar-nos-ão o mesmo serviço. Quando um indivíduo é lesado nos seus direitos, deve perguntar-se: ele os sustentará? Se resistirá ao seu adversário? E, por consequência, se ele lutará ou se efetivamente, para escapar à luta, abandonará covardemente o seu direito. Qualquer que seja, afinal, a decisão, implica ela sempre um sacrifício. No caso, o direito é sacrificado à paz. No outro, a paz é sacrificada ao direito. A questão parece reduzir-se, desde então, definitivamente, a saber qual o sacrifício mais suportável, segundo as circunstâncias do fato e as condições individuais da pessoa. O rico renunciará no interesse da paz ao valor total do litígio para ele é insignificante. Pelo contrário, o pobre, para quem esta quantia é relativamente mais importante, renunciará da preferência da paz. A questão de luta pelo direito reduzir-se-á, assim, a uma pura operação matemática, na qual deveriam estabelecer-se, por hipótese de uma e outra parte, as vantagens e os inconvenientes para se conformar qualquer decisão com o resultado. Toda a gente sabe que, em realidade, nada, porém, assim acontece. A experiência de todos os dias mostra-nos processos em que o valor do objeto em litígio está fora de toda proporção com a soma provável dos sacrifícios, das emoções e das despesas. Aquele que deixou cair um franco na água não despenderá nunca 2 para o reaver. Para ele, a questão de saber quanto gastará nisso é um puro cálculo de aritmética. Por que não faz o mesmo cálculo a propósito de um processo? E não se diga que, contando ganhar o processo, espera, portanto, que as despesas cairão sobre o adversário. O jurista sabe que muitas vezes a certeza de pagar caro o triunfo não impede um processo. Quantas vezes o advogado, que chama a atenção da parte para o fato da sua causa e a dissuade do processo, não deverá ouvir esta resposta: estou positivamente decidido a questionar, pouco me importam, portanto, as despesas. Como explicar tal forma de proceder, francamente absurda sob o ponto de vista do interesse, inteligentemente compreendido? A resposta que atualmente espera ouvir-se é conhecida. É o triste mal da mania dos processos, do espírito de chicana, o humor bulhento, a vontadinha de dirigir a cólera,
sobre o adversário, ainda mesmo com a certeza de dever pagá-la tão caro, se não mais do que ele. Deixemos por um instante de parte a questão entre os dois particulares e coloquemos no seu lugar dois povos. A um foi injustamente tomada, pelo outro, uma légua quadrada de terreno inculto e sem valor. Este último deveria declarar a guerra. Examinemos a questão sob o ponto de vista em que coloca a teoria da maioria dos processos, quando se trata um camponês que, com a ajuda de charrua, se apossou de alguns pés do campo do vizinho, ou lançou pedra sobre o terreno deste último. Mas então, o que é uma légua de terreno inculto em comparação com uma guerra que custará milhares de vidas, que semeará de tristeza e a miséria, tanto nas roupanas como nos palácios, que absorverá milhões e milhões de tesouro público e ameaçará talvez a existência do Estado? Que loucura obriga a tais sacrifícios para um tão audacioso risco? Eis o que isto haveria a dizer. Se fosse possível aplicar a mesma, edita o camponês e a nação, mas ninguém dará a uma nação o mesmo conselho que a um camponês. Todos sabem que uma nação que se calasse em face de tal violação de seu direito sancionaria de vez a sua própria condenação à morte. O povo que deixa impunemente roubar uma légua quadrada desse terreno verá em breve roubar todas as outras, até que nada mais lhe fique a pertencer e deixe de existir como Estado. E um tal povo não merece melhor sorte. Não da mesma forma que o povo luta, não pelo valor de qualquer légua quadrada, mas por si próprio, pela sua honra e pela sua independência. Também nos processos onde se trata para o litigante de resistir a um ultrajante desprezo do seu direito, ele não luta pelo miserável objeto do litígio, mas por um fim ideal: a defesa de sua própria pessoa e do sentimento do direito. Em face deste fim, todos os sacrifícios e desgostos que resultam do seguimento do processo não entram mais em balanço para o interessado. O fim justifica os meios. Não é prosaico o interesse pecuniário que arroja o lesado a encetar, ou seja, começar, principiar o processo, mas a dor moral que lhe causa a injustiça sofrida. Não se trata para ele de recuperar simplesmente o objeto do litígio. Talvez mesmo que antecipadamente o haja destinado a uma instituição de beneficência, como frequentemente sucede em hipóteses análogas, para estabelecer o bem verdadeiro motivo do processo, mas sim de fazer-o valer o seu justo direito. Diz-lhe uma voz interior que não deve recuar, que se trata para ele não de qualquer minharia sem valor, mas sua personalidade, sua honra, seu sentimento do direito, respeito a si próprio. O processo deixa de ser para ele uma simples questão de interesse para se transformar em uma questão de dignidade e de caráter, a afirmação ou o abandono da sua personalidade. Mostra-nos, todavia, a experiência que outros indivíduos, encontrando-se na mesma posição, tomam uma resolução inteiramente oposta, preferem a paz a um direito dificultosamente sustentado. O que devemos pensar destas pessoas? Limitar-nos-emos a dizer: é uma questão de gosto, de temperamentos individuais. Um é mais batalhador, o outro é mais pacífico. E, sob o ponto de vista do direito, as duas maneiras podem igualmente justificar-se, porque todo interessado tem a liberdade de fazer valer o seu direito ou de o abandonar. Eu considero esta opinião que frequentes vezes, aliás, se encontra na vida, como soberanamente condenável e contrária à mais íntima essência do direito. Se pudesse conceber qual tal opinião pudesse generalizar-se em qualquer parte, o próprio direito terminaria por se destruir a si mesmo. Porque, ao passo de que o direito reclama para se manter uma viril resistência à injustiça, ele prega uma covarde fuga diante desta última, opondo-lhe, pois, a tese seguinte: é um dever de resistir à injustiça ultrajante, que chega a provocar a própria pessoa, isto é, a lesão ao direito, que, em consequência da maneira por que é competida, contém o caráter de um desprezo pelo direito, de uma lesão pessoal. É um dever do interessado para conseguir o próprio.
porque é um preceito da própria conservação moral. É um dever para com a sociedade, porque esta resistência é necessária para que o direito se realize. E aqui termina a introdução. Olha, essa versão aqui é a tradução do Marcos Zani, coleção JG Editor de 2003. Dá para entender porque é 2003, porque as bordas do livro parecem mijadas e ele tá todo assim, sabe? Tem umas folhas bem soltas. Isso é meio irritante, mas beleza. Vamos agora para a parte 2.